Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, além da imaginação. Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Hoje nós iremos falar sobre o episódio número 98 no geral da série, episódio número 33 da terceira temporada, The Dummy, o boneco. Episódio escrito por Lee Polk, né? O roteiro é do Rod Serling, a história original do Lee Polk, dirigido por Abner Biberman, e é um episódio sobre um boneco de ventríloco, né, e seu titereiro, e todas as trapalhadas e o horror que isso pode trazer, né, Marcos? Sim, é um episódio sobre como você pode acabar o boneco de ventríloco sendo você, né? Enfim. Isso. E é interessante, a série Além da Imaginação, ela tem muitos episódios em que você tem essa temática de manequins que ganham vida, ou de bonecos de ventríloco que ganham vida. Você tem objetos inanimados que, além de ganhar vida, começam a tentar dominar e se sobrepor aos humanos. É uma temática recorrente da série. Aparece mais uma vez nesse episódio e, para muita gente, e eu estou incluído nesse grupo, é o mais bem sucedido de todos. Esse daí. Sim, é um episódio muito bom, né? Tem um outro episódio da série também, o César e Eu, que é com o Jack Cooper, né? Aqui teremos o Cliff Robertson. Mas ele é muito famoso também, né? As histórias com bonecos, bonecos de ventríloco, são histórias interessantes, né? E o cinema, a literatura, né? Já abordou muito bem, né? Isso daí desde aquele O Grande Gabo, né? Sim. Aquele filme clássico lá, de 1929, é O Grande Gabo. É uma coisa que tem a ver muito com a cultura americana também. O boneco de ventríloco era muito presente no século XIX, no início do século XX, nos circos, vaudevilles e shows ali populares nos Estados Unidos. E quando você teve nos anos 40, 50, essa coisa da literatura pulp, a gente já falou muito, a gente fala bastante de Richard Matheson, nos anos 50, dessa coisa do boom da ficção científica e do horror na literatura americana. Muita gente mexeu com essa temática dos bonecos do mal, né? Sim. Nossa, tem umas fotos muito freak, assim, de bonecos, assim, dos anos 20, 30, sabe? Que são realmente assustadores, cara. Será que era um tema de humor, né? Deve ser com certeza, né? Que você falou dos teatros antigos, né? Do vaudeville. Mas caramba, tem uns bonecos de meter medo. Depois eu vou deixar para vocês um site que tem umas fotos que, pelo amor de Deus, são grandes da pesadelo. Sim, muitas vezes as piadas que eram feitas nesses shows não eram piadas exatamente leves, elas tinham um elemento de grotesco. Os bonecos normalmente eles encarnavam personalidades sarcásticas, malcriadas, até meio freaks. Então isso dava uma parte da graça do negócio, né? Sim. E sobre o diretor, o que a gente pode falar sobre ele? Porque é a primeira vez que ele participa, o episódio que ele está participando. Vai ter mais na quarta e na quinta temporada. Mas o que se sabe até então do Abner Biberman? Esse episódio ele é muito bem sucedido por conta muito das habilidades desse cara, desse diretor. Porque ele era um cara, ele teve uma carreira longa como ator, tanto no cinema quanto na televisão. Ele era um cara que ele tinha uma aparência diferente, ele era meio baixinho, tinha uma pele morena, então ele fazia pessoas de etnias que não americanas, japoneses, indonésios, enfim. Ele teve muitas participações na TV como ator. Ele também era um cara que tinha uma formação de ator muito sólida e ele era também preparador de elenco, tanto para a TV quanto para o cinema. Ele era muito bom para escalar atores e conduzi-los em cena. E aí, o que acontece? Juntou tudo isso nesse episódio. Ele é muito bem dirigido pelo Abner Biberman. Ele também
conduz os atores de uma maneira muito boa. Então, todas essas múltiplas habilidades do cara estão presentes aí. Sim. E o Cliff Robertson, a gente lembra dele de um episódio que a gente já comentou, né? Que é aquele 100 jardas acima da colina, não é? Isso. Nós comentamos que ele é um excelente ator, falamos já da carreira dele no outro episódio. Quem tiver curiosidade, dê uma escutada que nós falamos mais da biografia dele. O pessoal vai lembrar que ele é o Uncle Ben, do Ben Parker, né, dos filmes do Homem-Aranha do Sam Raimi, por exemplo, e tudo. Era um cara que teve uma experiência no rádio e depois uma longa experiência alternando papéis coadjuvantes no cinema e papéis mais de protagonismo na televisão. Um excepcional ator, e a gente pode ver muito do talento dele nesse episódio. Sim, e tem um caso interessante que aconteceu com o Cliff Robertson, porque tem um episódio, a gente já gravou, acho que foi na segunda temporada, se eu não me engano, que tem o 22, né? Pra quem tá acompanhando, a gente vai lembrar que é de uma mulher que fica tendo o mesmo sonho, que ela tá internada no hospital e uma enfermeira abre a porta assim para ela, e abre a porta do necrotério, né? E ela acaba não querendo entrar num voo que justamente vai explodir, né? Inclusive daí que vem aquela franquia Premonição, né? Que a gente até comentou quando a gente gravou esse episódio. E com o Cliff Robertson aconteceu a mesma coisa. Teve um voo para Nova York e tal, mas não assim dele ter uma intuição, nada. Teve um voo para Nova York que ele deixou de ir por algum motivo e tal, e o avião caiu, né? Então é uma dessas histórias assim que aconteceu com um ator, algo que sugere numa outra temporada da série, sabe? Interessante, né? Curioso e tal. Ele contracena também com o Frank Sutton, que faz o agente dele. Falando rapidinho dele, ele era um cara que alternava heróis e vilões na TV. Ele tinha um jeito para fazer sujeitos durões. Não é à toa que nesse episódio ele faz um personagem que tem um bom coração, mas também sabe ser duro quando precisa, né? E aparece também em cena rapidamente com um certo destaque. A gente não pode falar o personagem que esse cara vai fazer para não entregar muito cedo. É o George Murdock. O pessoal talvez lembre dele que ele no filme Jornada nas Estrelas 5, ele é Deus, por exemplo. Ele é Deus. Isso. E ele fazia um personagem na série Arquivo X, talvez o pessoal lembre, o personagem que é o Second Elder, e ele repete esse mesmo personagem no Arquivo X do filme, por exemplo. Olha, caramba, agora eu vou ter que ver. Ah, legal. Então esse é o elenco que aparece mais. Aparece um pouquinho o John Harmon, que faz o George, né, que é o gerente da boate. A Sandra Warner, outras atrizes também que fazem as dançarinas, né? Então a gente vai falar agora sobre a sinopse. Hoje é a tua vez, né? Sim. Nós temos esse personagem, o Jerry Etterson. Ele é um ventríloco. Só que, além de trabalhar ali fazendo shows de ventriloquismo em pequenos casas de espetáculo, bares, enfim, ele também tem um sério problema de alcoolismo e ele sofre de uma paranoia. Ele imagina, será que ele imagina mesmo? Ou será que não é só imaginação? Que o boneco dele, o Willy, tem vida própria e, na verdade, tem uma personalidade que está tentando dominar a dele. E isso está levando ele a um caminho de autodestruição. Será que é apenas loucura e alcoolismo que faz ele ter essa impressão? Ou é alguma coisa a mais? É o que nós vamos ver no episódio. É verdade. O Cliff Robertson, ele foi um preciosista, né? Era um ator do Actor Studios, né? Então ele era um cara muito focado. E ele foi atrás de poder se informar, falar justamente com pessoas que fazem essa espécie de trabalho, né? Que, óbvio, todo mundo conhece, mas o ventríloco é o cara que consegue projetar a voz para parecer que está saindo de um outro local, né? Aí movendo o bonequinho e tal. E é claro que ele não faz esse trabalho durante o episódio. Mas uma coisa que ele faz, que é muito interessante, ele faz as vozes dos bonecos. E são 2 bonecos, né? Tem o Willy, que é esse boneco que ele acha que está querendo trollar ele, que inclusive fica dando deixas que ele não conhece nas apresentações, então ele fica furioso com isso, toma uma mordida, né? Logo na apresentação que a gente está vendo, o boneco morde ele olha a mão tá ferida. E tem o Goofy Googles, né? Que é o Pateta, né? O outro boneco de óculos e assim, dentucinho.
E você vê que as vozes são muito diferentes. E ele tem um trabalho vocal muito bom, o Cliff Robertson, porque são vozes, a dado momento, são vozes insanas, né? Que voz de pessoas enlouquecidas, gargalhadas assustadoras, né? Então, que trabalho do Cliff Robertson, né? E é um episódio que é, como mesmo você falou, ele tá tendo problema já faz muito tempo, né? Vai ter ali um longo diálogo com o agente dele, que é o Frank, né? Que fala para ele assim, olha, eu não tô aguentando mais, você fica o tempo todo dando desculpas para não se apresentar, eu tenho que ficar ali inventando coisas para os donos das boates e tal. Você continua bebendo, porque ele pega ele com a garrafa na mão, né? Você continua bebendo, você prometeu para mim que você não ia mais beber. E ele fala para ele assim, olha, você não tá querendo acreditar em mim, eu já fui em psicólogo e tudo, só que eu tô te falando a verdade. Esse boneco, ele tá querendo mandar em mim, tá querendo me dominar, entendeu? Não sou eu que faço essas piadas, é o boneco. E o agente olha pra ele e fala, ó, você tá de sacanagem, né? À medida que a gente vai assistindo o episódio, a gente vai percebendo que esse problema do nosso amigo do Jerry é bem sério, porque, por exemplo, ele fica vendo o boneco mudar de posição sozinho, ele escuta a voz do boneco na cabeça dele, é uma coisa muito sinistra. À medida que a gente vai vendo essas coisas acontecerem, a gente vai percebendo o quanto isso mexe com o cara e o quanto isso gera angústia e desespero no personagem. E o Cliff Robertson, ele vai ensinando isso muito bem, a ponto que ele resolve tomar uma decisão. Ele quer se livrar do boneco para tentar ver se a vida dele melhora, né? Se ele consegue largar o álcool e esse desespero paranoico que ele tem, né? Sim, e tem as reclamações, né? Porque o dono da boate fala pro agente dele, fala, poxa, por que o Jerry se apresenta e depois não vai querer confraternizar com o público, não vai circular entre o público, ele se enfia lá no camarim, não quer falar com ninguém, e isso é um absurdo, né? E é claro que ele pede também, falar pro Jerry, falar, ó, por favor, tenta depois da apresentação você ir lá falar com as pessoas querem se conhecer, né? E ele continua, na verdade ele tá tendo muitos problemas, né? Porque a cena é muito interessante, como você falou, ele tá assim de frente pro espelho e o boneco tá com a cabeça virada para ele, olhando para ele, e ele vira, o boneco tá com a cabeça pro outro lado, e eu fiz esse movimento agora por algum motivo, achei isso engraçado. Então, ele começa a beber porque ele não aguenta mais. Ele não tá aguentando, porque ele percebe que ele tá sendo trollado o tempo todo pelo boneco. Ele resolve que ele vai usar esse outro boneco que não tem vida própria e não atormenta ele, e também vai embora, vai tentar começar a vida de novo e fazer shows num outro local dos Estados Unidos, para tentar começar uma vida nova. Só que, o que vai acontecer? Nossa, meu, olha, antes disso, inclusive, né, porque o agente dele desiste dele, né? Quando ele não vai lá confraternizar, ele fez o show com outro boneco, as pessoas realmente gostaram. Tem um lance no show muito importante da gente comentar, porque esse boneco, ele tem uns óculos, assim, bem fortes, assim, como se fosse, o pessoal chama, né, fundo de garrafa, né, dessa maneira. E tem essa piada, assim, que ele tá com um cartaz enorme com a letra E, né, e fala assim, ó, lê o que tá aqui nesse cartaz, o boneco vira a cabeça pro outro lado. Pra onde? Pra onde? Pra onde? Então você tem o tempo todo essas brincadeirinhas, só que, veja bem, o próprio dono da boate não gosta do show do Goofy, né, do outro boneco. Afinal, a gente fala, olha, eu não quero mais saber, não aguento mais. O Jerry fala pra ele pedir desculpas lá em nome dele, né, porque ele não foi confraternizar. Ele fala, ó, por que você não pede? Porque eu tô me demitindo. E o agente desiste dele. E você vê que é um cara que até um cara que queria muito ajudá-lo, né? Ele fala até, eu devo ter algum lance de eu querer salvar as pessoas, né? Porque eu tô tentando te salvar faz muito tempo. E ao mesmo tempo o Jerry também tá tendo problema com esse boneco Willy há muito tempo, né? E ninguém, claro, acredita. E você que é o espectador, você entende isso daí, porque você também tá pensando que o Jerry é total e completamente louco. Esse cara é louco, né? O que ele tá falando do boneco, né? E você é induzido a pensar isso, né? Que na verdade o cara é doido. É assim, acontece, né? E tal. Ele tá muito tempo trabalhando, fazendo esse personagem, fazendo essas vozes, e tá acreditando aí que o Willy tem vida. Exatamente. Mas alguns fatos vão acontecer que vão fazer a gente ficar na dúvida e achar que esse boneco realmente ele tem vida. E aí entra o elemento fantástico, né? Tem uma cena muito constrangedora nesse episódio,
E é muito interessante até porque vai ter, visualmente, a gente vê o ângulo virar, né, da filmagem. O diretor é muito habilidoso, ele foi muito inteligente fazendo isso, para você ver como esse personagem está desorientado também, porque tem um momento que ele está indo embora, ele está escutando as vozes ali do Willie na cabeça dele, está transtornado, e começam a sair as dançarinas, né? Elas já estão saindo, estão indo para casa. Uma delas, que é interpretada pela Sandra Warner, a Noreen, ela vê que ele está meio, né, nervoso e fala, tudo bem com você, né? E tal. E ele começa a segurar nela e fala assim, por favor, fica comigo, vamos tomar um café, vamos, sabe? E ela até entende isso como um assédio, né? E com toda razão, né? Ela não sabe o que está passando na cabeça dele, mas ele fica transtornado. É uma das cenas mais incômodas que eu já vi, né? Que ela acaba sendo correndo, né? E ele volta desesperado lá pro quarto, né? E claro que ele quer acabar com tudo isso, né? Ele quer destruir esse boneco que ele tinha trancado dentro do baú, porque ele acha que, na verdade, o boneco nunca mais vai deixar ele em paz, já que as vozes, a voz do Willie está na cabeça dele, né? Fica falando assim, eu não trancaria você no baú, por que você fez isso comigo? E aquelas gargalhadas demoníacas, né? Que todas são as vozes do Cliff Robertson, né? Fazendo aquela voz assustadora, né? Tanto do Goofy, né? O outro boneco de óculos, que é uma voz assim de um senhor impostada, né? E tal, e a do Willie, que é uma voz enlouquecida, né? São vozes do ator, gente. Isso é muito interessante, né, Marcos? Uhum. Não, é impressionante o que o Cliff Robertson faz nesse episódio. O trabalho vocal dele, essa cena que você citou, que ele tá ali querendo obrigar a moça, a dançarina, a ir tomar um café, ficar com ele, para ele não ficar sozinho, não ficar escutando as vozes do boneco na cabeça dele. Você fica com medo da atitude dele, né? De tão real que aquilo é, que a desorientação e o desespero dele são palpáveis. O Cliff Robertson está muito bem, como a gente falou, provavelmente também muito bem dirigido pelo Abner Biberman, que era um cara que tinha domínio dessa coisa da direção de atores. Mas e o quanto esse episódio ele é assim, a condução dele é perfeita. O diretor ele sabe a hora de deixar em primeiro plano a atuação do Cliff Robertson, né? Ele sabe a hora de colocar os elementos audiovisuais e narrativos, que é essa coisa da câmera entortar e a montagem ficar mais errática, para a gente ter esse senso de desorientação muito bem colocado e muito bem feito. E nesse momento que você citou, a gente já tá ali tão nervoso quanto o personagem, né? Nessa espiral ali de desespero que ele tem. Eu queria também citar um negócio interessante. Fala-se muito dessa coisa do pós-terror hoje em dia, né? Essas histórias onde elas pegam um elemento da loucura e casam com um elemento de horror sobrenatural. Você veja como isso não é novo, né? Porque esse episódio faz isso perfeitamente, né? Desde as histórias, claro que a gente tem que contar a literatura, não tem como, né? Porque veio primeiro, né? Essas histórias vieram na literatura. Mas desde o filme lá de 29, O Grande Gabo, que você tem isso daí. E detalhe, tem uma quebra de expectativa foda nesse filme do Grande Gabo, né? Porque normalmente nas histórias de ventríloco, histórias de terror, o boneco quer fazer mal e ele é malvado, né? Exemplo, né? E tal, nessa história é inverso, com toda certeza, concordo contigo, né? Chamam de pós-horror, né? A gente gravou um podcast fazem anos atrás sobre isso, fazendo esse debate, quando vê esse crítico americano aí querer pegar esses filmes que ele considera, né, que tem um diferencial e por conta disso não são deslocados dos outros filmes de terror, né? Tá muito equivocado, né? O terror, eles têm muito conteúdo e não é de hoje, né? Com toda certeza. Sim. E o desfecho do episódio, como é que é? Bom, nosso personagem, o Jerry, chega um momento em que ele percebe que ele não vai conseguir destruir o boneco. E ele acaba se rendendo e voltando a fazer as apresentações dele com o boneco do mal, o Willie. E isso é muito também, como eu falo, a direção do episódio, ela é muito precisa. A gente vê o nosso amigo Jerry entrando de costas para fazer o show, começando a fazer as primeiras falas e piadas do show, e a gente começa a perceber
que tá meio deslocado o momento que um fala e que o outro fala, né? Uhum. Quando os dois viram de frente, o Jerry tá com a cara do boneco e o boneco tá com a cara dele. Realmente eles trocaram de papel definitivamente e o Willie passou a ser o humano e o Jerry passou a ser o boneco. Num trabalho de maquiagem e de construção do boneco muito interessante que o William Tuttle, né, que a gente já falou muitas vezes do trabalho dele, voltou pra série nesse episódio, né? Foi meio criticado, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? Mas até essa questão da reviravolta, da cena da reviravolta, antes da apresentação, eu acho que ela é muito significativa, porque você vai ter, quando ele vê, né, o momento onde ele olha para o chão, primeiro ele vê os óculos quebrados, né? E pensa assim, tá tudo escuro, ele entrou no camarim no escuro, quando ele acende as luzes, ele matou o outro boneco, né? Ele destruiu o outro boneco. E aí ele olha para o sofá, tá sentado o Willie, né? E o Willie começa a falar para ele assim, o que você queria? Você colocou pensamentos na minha cabeça, vozes na minha boca, entendeu? Então, na verdade, ele tá todo imbuído de sentimentos, aonde você compreende que o boneco, ele é um aspecto da personalidade do ventríloco, na verdade, do titereiro, né? Todas essas coisas, essa crueldade, esse olhar meio pérfido, né? Essas gargalhadas sinistras, enlouquecidas. Então o boneco, ele fala assim, eu sou você, entendeu? E aí ele se ajoelha, a última tomada que tem da cena, é ele ajoelhado na frente do boneco. Cara, isso é impressionante no episódio, porque você tem a aceitação, né, total, né? Uma cena assim que você tem fade out, né? Mas aí ele tá ajoelhado, ele se ajoelha na frente do boneco, aceitando. Então a próxima cena você vai ter, como você descreveu, ele de costas entrando, o público, né? E aí você vai ver, foram invertidos os papéis, mas não apenas invertidos, as aparências também se inverteram. Agora, um homem com nariz comprido e tal, com as sobrancelhas grossas, é o titereiro, é o ventríloco, e o boneco, sim, o boneco vai ser o nosso personagem, né, que é o Jerry Atherton. Então, é claro que é um pouco criticada, né? É importante, estava esperando você chegar nesse momento para falar dos problemas que ocorreram, né? Porque a gente tem o William Tuttle, que ele é um cara excepcional, a gente elogiou tantas vezes o William Tuttle aqui, né? Mas essa questão de fazer uma caricatura, que essas faces de boneco de ventríloco são caricaturas, né? E ele teve dificuldade com isso daí. Aí foi apresentado a ele um cara que trabalhava para a Disney, né? Para aqueles desenhos animados da Merry Melody, você deve lembrar, né? Thornton Hee, nome dele, né? Que é um animador muito habilidoso. E ele, então, fez os desenhos para que o William Tuttle fizesse as máscaras, né? Então, pegaram um ator, aí você falou do George Murdock, ele aparece no final, então não vai ser mais o Cliff Robertson. Você vai ter o George Murdock, que ele tem acharam ele com uma aparência assim, interessante, que pudesse fazer uma maquiagem, né? Com que ele parecesse um nariz mais comprido, né? Algo assim do gênero. Só que as pessoas não gostaram. As pessoas não gostaram. Veja bem, as pessoas em geral, né? Comentam que nem o boneco parece o Cliff, o ator, né? O Jerry, e nem o cara que tá lá parece o boneco anteriormente, o Willie, né? É uma coisa, é meio creepy esse final, quando ele vira assim com aquela carinha e tal, é uma coisa meio assustadora, né? E tal, mas é interessante, veja bem, é o que o William Tuttle conseguiu fazer, tendo inclusive suporte de um animador e tal, para tentar fazer caricatura, porque não era o forte dele. Ele trabalhava mais com aquelas faces humanas, vamos lembrar que tem aquele The After Hours, né, dos manequins, né, então ele era um cara muito inacreditável, maravilhoso. Só que nesse caso aí, talvez realmente tenha ficado, né, um pouquinho estranho, né, mas mesmo assim é um final acachapante, né, você fala, caceta, malandro. Então, é uma quebra da expectativa que o Rod Serling fez a partir dessa história, claro, do Lee Polk, que era um outro roteirista também de televisão, que você tem normalmente, como eu disse, as histórias assim que que o boneco é do mal, e o cara tá ficando louco, aí o boneco é assassino, aí o boneco induz o cara a fazer coisas. Aqui o boneco, ele se transforma no cara, entendeu? Ele vai dominar a personalidade do cara, entendeu? O cara que vai se transformar num boneco. Sim. Então isso é um final, né, Marco? Muito impressionante. Sim.
Mas se a gente for pensar, essa dúvida e do que está acontecendo, se tem realmente um elemento, ela é plantada desde o início. Isso é muito bom, porque isso tudo, esse plot twist, ele não é gratuito, não é uma coisa que os caras falaram, pô, de onde os caras sacaram essa agora? Dá licença. Ela é construída desde o primeiro momento, porque se a gente lembrar a primeira aparição dos dois, tem uma hora que parece que o boneco morde ele, e ele vai olhar o dedo dele, tem uma marca de mordida. Sim. Né? E quando ele tá saindo do palco depois da primeira apresentação, visivelmente ele e o boneco estão brigando. As pessoas acham que é uma brincadeira que ele tá fazendo, né? Não, acho até que ele é meio louco, né? As dançarinas olham pra ele, nossa, que é isso? Esse cara entrou mesmo no personagem. Mas esse plot twist, ele é, na verdade, construído e tem as pistas dele desde o início, não é uma coisa gratuita. É tudo muito bem construído e muito bem conduzido para chegar nesse final. Então é bem bacana isso, sabe? Eu acho esse um dos melhores episódios da série toda. Eu também. Entendeu? Ele é incrível, a gente comentou já, mas esse diretor é um trabalho maravilhoso que ele fez, sabe? Ele te coloca mesmo, em 25 minutos, né? Você tem um episódio que você não deixa ponta solta, entendeu? Ele se auto-explica direitinho, no final ele é creepy, né? Então é um episódio de terror, né? Se você for parar pra pensar, né? Ele tem uma coisa de terror no episódio. Isso é bem maneiro. Assim, eu gosto dos episódios da série que tem essa coisa de terror. Eu curto aquele lá da vovozinha que fica ligando pro neto, sabe? Então vale a pena. E aí, ponto alto e ponto baixo na tua opinião, Marco? Pra mim, o ponto baixo desse episódio é quando ele acaba. Porque eu gostei de tudo. Eu acho ele bem redondo, esse episódio, em todos os aspectos. Desde os aspectos da direção, dos recursos audiovisuais utilizados, as atuações. Pra mim, olha, fiquei plenamente satisfeito com esses 25 minutos aí. Muito bom. Concordo contigo. Pra mim não tem ponto baixo, não. Gosto de histórias de boneco, de ventríloco, de bonecos do mal em geral. Então eu gostei do episódio, gente. Com certeza ele entra no meu top 10, tranquilo, da temporada. E aí, Marcos, o que você separou de filme, série para recomendar para ouvintes? Bom, eu vou recomendar um filme que eu preciso antes rapidamente explicar uma coisa. Esse episódio, ele é uma espécie de releitura, é assumido, né? O Rod Serling gostava muito de um filme dos anos 40 chamado Dead of Night. Filme de terror de episódios. Ele era grande fã e ele tinha um sonho de conseguir fazer releituras desses segmentos do filme. E ele realizou esse sonho na série Além da Imaginação. Ele faz releitura de 3 episódios ao longo da série. Um deles é esse que nós comentamos agora. É um filme maravilhoso e ele tem um segmento que é o segmento que tem um boneco de ventríloco do mal, né? Uma história até mais ou menos parecida com essa que o Serling fez. Esse episódio ele é dirigido pelo Alberto Cavalcanti. Muita gente considera esse filme Dead of Night um dos melhores filmes de terror de todos os tempos, e esse segmento do boneco, que é dirigido pelo brasileiro Cavalcanti, é também considerado um dos pontos altos do cinema de terror. Quem não assistiu, não deixe de ver, é um filme absolutamente espetacular, incrivelmente bem escrito, inteligente e bem realizado. Enfim. Legal. Eu gosto. Dead of Night, eu acho que a gente já comentou em algum outro episódio, porque a série, e o Rod Serling, né, já assumiu essas referências, que adora esse filme, né, adora essa espécie de história, e é bom mesmo, gente. Tem muito facilmente por aí, deve ter no OkRU, viu? Vale muito a pena, gente. É uma antologia, Dead of Night, que pessoas que se reúnem num lugar e vão contando as histórias, né? E tentar descobrir por que elas estão lá. E aí você vai ter as histórias. São muito boas, muito boas. Eu gosto muito. E você, qual a recomendação que você tem pra gente? Olha, eu vou recomendar, eu gosto muito de terror, quem me conhece, né? Sabe que eu sou muito fã de terror. E tem um filme maravilhoso chamado Gritos Mortais. Né? Você lembra desse filme aí, Marcos? Eu assisti esse filme várias vezes, lembro sim. Pois é, esse filme é de 2007, né? É de um diretor muito conhecido, hoje em dia ele é muito hypado, né? Porque é um filme do James Wan, né? Que ele tem várias franquias, né? Tem a franquia lá do casal, né?
do demonólogo e tal, e a esposa, tem do outro lá, que são... Eu adoro falar de famílias, né, pelo jeito, né? Mas esse filme tem de tudo, gente. A começar que é uma das músicas, soundtracks mais legais que eu já escutei. Então, a sinopse de Dead Silence, ou Gritos Mortais, é de um cara, o Jamie, que é interpretado pelo... Quem lembra desse ator, gente, daquela True Bloods? Ryan Quaten, né? Ele era o irmão da protagonista de True Blood, e ele faz um cara que ele perdeu a esposa, né? E ele acaba indo para uma cidade para poder descobrir, tentar solucionar o assassinato da mulher. E tem um boneco envolvido, né? Um boneco envolvido, que eu digo assim, porque aparece na porta dele esse boneco, né? E ele acaba indo atrás, vai para outra cidade para tentar descobrir por que aconteceu isso e por que a mulher dele foi brutalmente assassinada, né? Só que aí vai ter uma trama que ele vai encontrar um cara, assim, um cara super rico, a esposa, numa cidade muito estranha. Ele vai acabar tendo acesso a uma trama muito sinistra relacionada a isso, com bonecos de terreiro, sabe? E ele tem uma quebra também de expectativa muito interessante no final desse filme. O filme foi meio gongado na época, eu lembro, né? As pessoas não gostaram muito, mas eu gosto, gente. Eu acho o filme muito legal. E o final, ele é uma porrada. É surpreendente o final desse filme, né? É claro que ele leva em consideração você ter uma certa suspensão de descrença, né? O que é comum para quem assiste terror. Mas o final, gente, que é uma coisa relacionada a titereiro, né? Que é a pessoa que move ali, é uma coisa sinistra, né? Tem o Donnie Wahlberg, olha isso. Tem o irmão do Mark Wahlberg. Sim, ele faz o detetive, né? No filme. Olha, esse filme, não querendo me estender muito, mas eu já dando meu pitaco na tua recomendação, esse filme, o James Wan fez logo depois dos Jogos Mortais, né? Os Jogos Mortais foi aquele mega sucesso. Sim. Eu acho esse filme muito superior, muito mais legal do que Jogos Mortais. Ele é um filme vibrante, ele é um filme cheio de ideias interessantes, ele usa muitos recursos de audiovisual, muita imaginação. Ele é um diretor que ele tem uma gramática muito ampla dos recursos que o cinema tem para gerar medo, para gerar expectativa, para brincar com as reações da plateia, e o James Wan usa tudo que ele pode nesse filme de uma maneira muito que traz um frescor assim e uma agilidade muito grande para a história e para a maneira como o filme é dirigido. É muito bacana esse filme, mas sabe? Eu gosto de Jogos Mortais, viu? Eu não sei se eu colocaria ele acima de Jogos Mortais, mas eu colocaria pelo menos ao lado, sabe? É porque a trama de Jogos Mortais, ela é muito legal também. Mas é que este filme é um filme meio esquecido do James Wan. Né? Isso é muito estranho, né? Talvez porque não seja uma grande franquia, né, e tal. Mas o caso é que ele é um filme fascinante, esse filme aqui, né? A começar pela música, é maravilhoso, né? Eu acho esse filme bem bacana, assim. Eu me divirto muito com ele. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu revejo. Sim. E tem rapidinho uma outra recomendação. Eu tenho que reassistir, na verdade, fazem muitos anos. Mas tem um filme de 78 com o Anthony Hopkins, chamado Magic, que ele também faz um ventríloco com um boneco muito estranho, né? Então é um filme de terror. Se eu encontrar por aí, eu também deixo linkado para vocês terem assim um começo de semana cheio de bonecos do horror, tá? É isso. E musiquinha? Hoje você escolheu alguma música legal pra gente tocar no final? Sim, eu não vou escolher nenhuma música que fala sobre ventrílocos, né? Mas eu escolhi uma música que fala sobre paranoia e mania de perseguição, que é a música da Florence and the Machine, Shake It Out. Shake It Out. Legal, muito bom, muito bom. Então vai tocar para vocês aí no finalzinho, tá? Então, gente, chegando no final aqui, contem pra gente o que vocês acharam do episódio. A gente adorou o episódio e é muito gratificante, né? Porque o episódio anterior a gente reclamou bastante, não ficamos satisfeitos, mas esse episódio, ele vale a pena, né? Você fala, caramba, isso é além da imaginação também, né? Contem pra gente, tá? Escrevam aí nos comentários suas opiniões, compartilha com a gente. E a gente vai deixar as redes sociais, como a gente sempre faz. Sigam lá a nossa página do Facebook, que é @masmorracine, que é a página do nosso site, tá? O nosso projeto também está lá dentro do nosso site.
Temos a nossa página de fotos, documentários, curiosidades sobre a série, que é The Twilight Zone Behind Scenes, né? Eu vou deixar também linkado para vocês aqui. E também, claro, nós temos o nosso Twitter, que é @masmorra_cast. No Instagram, nós temos o perfil @masmorracine, que está sendo alimentado ali com muitos vídeos legais, curiosidades, piadinhas, sacadas boas sobre a série pelo nosso amigo William Funchal. Beijo para você, William, obrigada pela ajuda. Não deixe de seguir a gente no Instagram, interagir, viu? Seguir o William também no Instagram, tá? Porque todos nós estamos lá. Eu estou, o Marcos, o William. Sigam a gente e sigam o perfil do nosso site também. Oh, yeah. Nós temos nosso perfil de colaboração, na verdade, perfis, né? Nós temos lá no Padrim, tá? O nosso perfil, que é só você acessar pelo link aqui, você pode doar algum valor e ajudar a gente a manter o nosso trabalho vivo, né? Temos o nosso perfil também lá no Colabora Aí, mesma coisa, você pode doar qualquer valor para ajudar a gente. E agora temos Pix, então você dá uma olhadinha aqui na descrição do podcast, logo abaixo, vai ter a chave do nosso Pix. Você pode doar algum valor para a gente que a gente possa comprar equipamento, pagar servidor, como eu disse, repito, manter o nosso trabalho vivo, gente, porque não é fácil a gente manter esses podcasts semanais. A gente está precisando comprar equipamento e está bem difícil manter, mas a gente está aqui firme e forte. Se você puder nos ajudar, se você não puder, sem problema, você compartilha a nossa publicação, já é uma ajuda muito, muito boa, né, Marcos? Com certeza. E é isso, né, meu querido? A gente vem chegando no finalzinho, deixa para você um beijo, tá? Bem gostoso, um abraço bem apertado, se cuide, tá? E a gente se encontra no próximo podcast sobre a linda imaginação. Fiquem bem, se cuidem. Beijo, tchau, tchau.